Olá, muito boa tarde para você que está acompanhando aqui a programação da TV Evangelizar. Tudo bem? Tava bom aquele pãozinho da Olga, né? Nossa, que delícia! Nós ficamos aqui tudo na lombriga. 4h28, estamos prontinhos para mais uma edição do seu Pauta Aberta. Vamos saber o que vai ser destaque, o que vai ser manchete no programa de hoje? Taca-lhe pau nas manchetes. 170 mil casas sem luz no Paraná. Ventos de 140 km por hora em Santa Catarina. Vítima fatal no Rio Grande do Sul. O tamanho do estrago causado pelo ciclone que passou pelo sul do Brasil. Em Minas Gerais, o estrago é outro. Juízes e promotores ganham direito ao auxílio creche de até R$57 mil. Exame toxicológico para caminhoneiro. As mudanças que já entraram em vigor. E tá feia a coisa, hein, gente? Não para de aumentar o número de brasileiros endividados. O Pauta Aberta já está no ar. Vamos começando aqui esse Pauta Aberta falando desse ciclone, a passagem do ciclone, né, gente? Quase 12 horas desde a passagem do ciclone extratropical pelo sul do país e ainda há cidades sem energia elétrica no Paraná, em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Os ventos chegaram a quase 170 km por hora na madrugada. Uma pessoa morreu. Os temporais causados pelo ciclone extratropical deixaram destruição em pelo menos 47 municípios no Rio Grande do Sul. De acordo com a Defesa Civil, mais de 790 mil moradores do estado ficaram sem luz até o início da tarde desta quinta-feira. O vendaval foi tão forte que uma árvore caiu sobre uma casa e matou um homem com mais de 60 anos. As aulas foram suspensas nas redes estadual e municipal e também nas universidades. Além disso, 11 rodovias foram bloqueadas. 3 cidades gaúchas decretaram situação de emergência. Veracruz, a 161 quilômetros de Porto Alegre, Sobradinho, na região central do Rio Grande do Sul e Joia, no noroeste do estado. O acumulado de chuvas passou dos 100 milímetros em Ijuí, Lagoa Bonita do Sul, Pinhal Grande e Passo Fundo. Uma ponte que liga os municípios de Guaporé a Antagorda, na Serra do Rio Grande do Sul, ficou embaixo d'água. Em Chapecó, a maior cidade do oeste de Santa Catarina, uma placa invadiu o trânsito e bateu num veículo. Ali, as rajadas de vento ultrapassaram 80 km por hora. Segundo a Defesa Civil do Estado catarinense, os ventos chegaram a 146 km por hora em Bom Jardim da Serra. No Paraná, a ventania, que chegou a 90 km por hora, deixou estragos em 20 cidades e arrancou a cobertura de um posto de combustíveis no município de Dois Vizinhos, no oeste do estado. Postes e árvores foram derrubadas devido à ventania. Segundo a Copel, cerca de 173 mil moradores ficaram sem energia elétrica. Ninguém ficou ferido no Paraná. Os meteorologistas alertam que a chuva deve dar uma trégua nesta quinta-feira, mas os ventos fortes continuam e as temperaturas devem despencar nas próximas horas no sul do país. E deixa eu falar uma coisa para vocês que estão em Santa Catarina, aqui mesmo no Paraná, o Rio Grande do Sul, nos acompanhando. Lá no Facebook a gente está fazendo essa transmissão ao vivo e aí nós vamos conversando para atualizar essas informações. Por falar em atualizar, por causa desses ventos que nós mostramos aí, a travessia no ferryboat aqui em Guaratuba, no litoral do Paraná, foi suspensa hoje cedo. E não há prazo para a liberação do tráfego de carros, não. A repórter Luciana Macedo, ela tem mais informações sobre as consequências dessa passagem do ciclone aqui pelo Paranazão. Fala, Luciana, boa tarde. Olá, Vilches, boa tarde para você, boa tarde a todos. O ciclone extratropical que atinge o sul do Brasil já deixou vários estragos pelo Paraná. A Defesa Civil acompanha e monitora a situação dos ventos fortes no estado. E de acordo com o primeiro boletim emitido pela Defesa Civil, já com os primeiros estragos causados na noite do dia 12, em Santo Antônio do Sudoeste, o vendaval causou a queda de árvores, danificou 8 casas, uma escola e um colégio e 32 pessoas foram afetadas. Em Rebouças, no Centro-Sul, houve alagamento e 1.003 pessoas foram afetadas, sendo que 3 delas ficaram desalojadas por conta aí da dificuldade de acesso aos imóveis. Além disso, a capital Curitiba e outros 20 municípios, pelo menos outros 20 municípios na noite de ontem, também foram afetados aí com a queda de árvores, também de energia elétrica e ainda alguns pontos de alagamento.
alagamentos. Já aqui na região noroeste do estado, em Maringá, por exemplo, o ciclone extratropical somado aí a uma frente fria já fez com que as temperaturas caíssem por aqui. Para se ter uma ideia, ontem, na quarta-feira, dia 12, a máxima foi de 29 graus e hoje a mínima é de 12, a máxima não deve passar dos 20 graus. Além disso, o CIMEPAR já emitiu alerta para a cidade e região e a Prefeitura de Maringá também emitiu aí um comunicado informando os números de emergência para onde a população deve ligar caso seja necessário. Isso porque em Maringá, sempre que acontece esse tipo de evento, é comum a queda de árvores que sempre causam muitos estragos pela cidade. Por conta disso, a população já está em alerta, mas até o momento, felizmente, nada aconteceu. Não foi o caso de cidades da região, como por exemplo Paranavaí, que amanheceu com vários galhos de árvores espalhados pela cidade e onde os profissionais da Copel precisaram trabalhar durante a madrugada para restabelecer a energia em alguns pontos da cidade. Além disso, em Novo Itacolomi, Mauá da Serra e Apucarana, também na região noroeste, foram registradas aí a queda de árvores em trechos da rodovia e também em perímetros urbanos aí das cidades. De acordo com o CIMEPAR, foram registrados no Paraná ventos de mais de 90 km por hora. Vilches? E é engraçado a Luciana falando lá de Maringá, desses ventos, chuvas fortes, e agora há pouco, quando ela fez essa gravação, sol aberto, não é? Ventinho de nada, é que nem está acontecendo aqui em Curitiba. Nesse momento está um sol forte, está brilhando forte o sol, o vento deu uma atenuada em comparação ao que estava acontecendo até mais cedo e também ontem no final da tarde, e a temperatura aqui em Curitiba na marca dos 13 graus. Porém, o último boletim que a gente acaba de receber da Defesa Civil do estado do Rio Grande do Sul é um alerta para as cidades da região sul, centro-sul do Rio Grande do Sul, por causa dos rios Saí, Taquari e Uruguai, que de acordo com esse informe da Defesa Civil, eles estão em alerta de inundação por causa da chuva. Por falar disso também, desse excesso de chuva, como está chovendo demais aqui também na região metropolitana de Curitiba, a Foz, as cataratas lá em Foz do Iguaçu, estão no seu volume máximo registrado nesse ano também por causa dessa chuvarada. Por falar em chuvarada, dá uma olhada nessas imagens que nós vamos começar a mostrar para vocês ainda como repercussão do que aconteceu nesse ciclone. Essa é uma imagem, tá vendo bem no centro da imagem tem um barco, é um barco virado, Ricardo? Isso aqui, gente, aqui em Guaratuba, no litoral do estado do Paraná. A empresa que administra o ferry boat, que é essa travessia de barcas para transportar carros de um lado para o outro, não informou ainda para a gente se tinha gente nessa embarcação que virou por causa do vento. Mas a informação que nós temos é que possivelmente essa embarcação estava apenas atracada e que não tinha pessoas. Mas, repito, ainda carece de uma informação que nós já estamos esperando vir por parte desta empresa. Por isso que o ferryboat está parado, por causa dessa ventania. Imagina o risco que é para a balsa a fazer essa travessia. Nós temos mais imagens também do Rio Grande do Sul, para vocês terem uma noção do risco que foi para alguns caminhões. Aí, essas são imagens da cidade. No momento que algumas motoristas e até esse motoqueiro, olha a placa atravessando a via no momento em que alguns motoristas já estavam lá de resguardo debaixo do posto para se proteger do granizo. Outros não tiveram essa certeza, essa sorte de conseguir o lugar e tentaram atravessar. E nessa travessia foram pegos de surpresa pelo vento forte e também ali pelas placas que foram levadas por causa dessa ventania. Tá vendo? Dá pra gente ouvir um pouquinho o comentário da pessoa que estava gravando? Ouça aí, E foi lá no Rio Grande do Sul que a gente recebeu a informação de que os ventos chegaram a quase 170 km por hora. Imagine, gente. Tem mais imagem, Ricardo? Sim, gente. Também tem mais. Então já a gente vai voltar para trazer mais imagens também de caminhões no meio da estrada, gente. Aquela ventania, o caminhão chacoalhando. Deus me livre e guarde. Daqui a pouco a gente volta, tá? Com mais informações sobre isso. O endividamento das famílias brasileiras não para de crescer. Agora são quase 8 em 10 que assumem que estão com as contas além do previsto. Acompanhe. Aumentou o número de famílias que dizem estar endividadas no mês de junho. Segundo a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, 78% das famílias pesquisadas no país têm dívidas a pagar. De acordo com os critérios da pesquisa, dívidas são aquelas contas que envolvem as despesas que estão em atraso. Pode ser água, luz, telefone ou algum outro empréstimo. As que se consideram muito endividadas são 18% desse total.
Este é o maior volume da série histórica, iniciada em janeiro de 2010. Para os pesquisadores, a economia brasileira passa por um cenário de endividamento e inadimplência crescente, e isso atinge a capacidade de consumo das famílias. Também cresceu o número de consumidores com atrasos há mais de 90 dias, que em junho atingiu 46% do total de inadimplentes. Ainda de acordo com a pesquisa, a população de Minas Gerais é a mais endividada entre os estados. São 95% do total. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abração. Calma. Desculpa. Um abração aqui para a dona Silvana, a Nazaré, a Sandra Mioto, a Elisângela Menezes, o Claudemir, a Maria Conceição, a Sara Martinez. São todos telespectadores da TV Evangelizar que estão acompanhando aqui o Pauta Aberta pelo Facebook. Mande sua mensagem também, tá, gente? Vamos fazendo esse programa aqui cada vez melhor, cada vez mais com a sua cara. Agora, esse tipo de notícia, preste atenção, privilégio e moral. Juízes e promotores do estado de Minas Gerais decidiram incrementar os próprios salários com um novo benefício. É o auxílio creche para quem ganha em média R$38 mil por mês. E o privilégio pode dar o incremento de R$57 mil à renda dos digníssimos. Acompanhe. Juízes e promotores mineiros com filhos até 7 anos de idade passarão a receber auxílio creche. R$ 950 por mês por criança. O benefício vale para o Tribunal de Justiça de Minas e para o Ministério Público Estadual. O penduricalho já estava disponível para servidores ativos desde 2010, mas agora se estende também para a promotoria e para a magistratura. Além do acesso ao privilégio, as resoluções dão aos juízes e promotores o direito de receber o valor de forma retroativa, considerando os últimos 5 anos antes da publicação. Na ponta do lápis, gente, isso significa que juízes, desembargadores, promotores, procuradores que tenham pedido licença paternidade ou maternidade nesse intervalo podem chegar a receber até R$ 57 mil apenas a título de retroativo por filho. Esse valor ainda deve aumentar, pois as resoluções prevêem que será acrescido de juros e correção monetária. Gente, olha, eu cansei de fazer reportagens, e você deve ter cansado de assistir também reportagens, envolvendo vereadores ou deputados que decidem ali numa canetada também se autoconceder reajuste salarial. E aí quem iria para cima desses deputados, desses vereadores? Promotor de justiça, que pedia e o juiz fala, não está certo. Agora são eles mesmos, juízes e promotores, que fazem isso em Minas Gerais. Só que o problema é o seguinte: na argumentação desses promotores e juízes para se autoconcederem o benefício do auxílio creche, eles se basearam numa regulamentação do Conselho Nacional de Justiça, que é um colegiado de representantes do judiciário que falam o que eles devem e o que eles não devem fazer. Então, ou seja, isso que vale para Minas pode valer para outros estados também. E o que é mais interessante nessa linha de argumentação é que eles se basearam nos demais servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais para prolongar ou estender esse benefício para juízes e promotores. Ou seja, aquele mesmo juiz que tem elevador exclusivo no prédio do Tribunal de Justiça, ou aquele promotor que tem a vaga do carro reservada exclusiva para ele, nessas horas ele é funcionário da Justiça tal e qual como, por exemplo, o cartorário. Aí eles se equiparam, porque tem benefício em jogo. Por isso, tudo que eu falei que é um privilégio, dizer que eu vou me conceder salário para mim mesmo, porque na iniciativa privada não é assim que funciona. E mais, para a gente fazer essa comparação, que é importante, porque estamos falando do nosso dinheiro, que é do nosso imposto. A Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Eu estava falando também que é importante a gente lembrar que esse privilégio ele pode se estender para o Brasil inteiro em função dessa determinação do Conselho Nacional de Justiça, que funciona no Brasil inteiro. E aí você vê aquele questionamento. Um juiz e um promotor, eles têm um salário médio em Minas Gerais de R$ 38 mil. Aí eu faço a seguinte pergunta: na iniciativa privada, tem algum funcionário que ganhe R$ 38 mil, R$ 40 mil, que também tem direito a um auxílio creche? O salário dele já não é suficiente para bancar esse tipo de benefício?
Por que isso é mantido no serviço público, ainda mais num tribunal, num órgão de serviço público envolvendo o Poder Judiciário? Esse questionamento é preciso fazer, porque nessas horas você deve estar se perguntando quem é que fiscaliza isso. Eu também me pergunto. Porque quando a gente fala de deputado, quando a gente fala de vereador, imediatamente a gente fala de Ministério Público, só que agora quem está concedendo esse próprio privilégio é o Ministério Público para ele mesmo, é o juiz para ele mesmo. Como é que a gente faz? A quem recorrer? Chamar o Batman? Quem sabe? Vamos lá, gente. O setor de serviços no país cresceu só 0,9% em maio. Não é só não, Ricardo. Isso é bom. Sabe por quê? Porque essa é a área que mais emprega no Brasil. Acompanhe. A expansão no volume de serviços foi observada em 4 das 5 áreas pesquisadas pelo IBGE, com destaque para os transportes de passageiros e de cargas, que teve crescimento de 2,2% na comparação com abril. O desempenho reflete os números recordes apresentados pela produção agropecuária no país. A gente tem crescimentos de receita vindo das empresas que atuam com transporte de carga, impulsionado sobretudo ali pela parte do agronegócio, né, em função dos recordes de safra agrícola, que acabam transbordando para um aumento do número de fretes rodoviários dentro do setor de serviços. Na comparação com maio do ano passado, o setor avançou 4,7% e no acumulado do ano, o crescimento foi de 4,8%. O saldo também foi positivo nos últimos 12 meses, a alta de 6,4%. A expectativa também é positiva para o próximo semestre, a partir do comportamento da economia e de políticas adotadas pelo governo. Você ter uma melhora da inflação, você ter realmente uma expectativa de juros em queda, você ter o poder de compra da população até talvez melhorando um pouco, né, no sentido de que os programas assistenciais continuaram, né? Você conseguir controlar essas variáveis macroeconômicas talvez até um pouco antes do que se esperava. Em todo o período da pandemia de Covid-19, a cabeleireira Marinês Carvalho sentiu uma queda na procura dos serviços no salão. Agora, ela está otimista e espera maior crescimento do setor até o fim do ano. Com o aumento da clientela, eu procuro aprimorar o meu trabalho e trazer mais novidades para elas, né? E para todas as colegas de trabalho. Falando em colega de trabalho, Maria Carvalho, lá de Rondonópolis, que está acompanhando a gente aqui, está pedindo: ô Ricardo, manda um alô aqui para mim, para o Mato Grosso, Rondonópolis. Está dado um beijão para você, Maria Carvalho. Obrigado pela companhia aqui. O pessoal está acompanhando a gente no Facebook. Vamos nessa? Começaram a valer as mudanças no Código de Trânsito, aprovadas no mês passado. E essa nova regra muda a forma de fiscalização do exame toxicológico, principalmente para os caminhoneiros, que sempre as empresas cobram, né? Acompanhe. Pela lei que alterou o CTB, as regras relacionadas ao exame toxicológico obrigatório para motoristas das categorias C, D e E sofrem algumas alterações. Na prática, a partir de agora, existem 2 infrações distintas relacionadas à obrigatoriedade do exame, diferente da norma que vigorava até o mês passado, com apenas uma infração prevista na lei. O exame toxicológico, ele é a cada 2 anos e meio, então isso foi mantido, né? Já havia essa exigência, permanece então essa exigência de você renovar o exame toxicológico de forma periódica, ou seja, não somente quando você faz a renovação da carteira, né? Não é só quando você faz fora do vencimento da carteira, você tem que fazer a renovação do exame toxicológico a cada 2 anos e meio, então isso manteve. Havia a previsão de uma notificação de balcão quem constasse na CNH que exercia atividade remunerada. Então, essa notificação de balcão deixou de existir. Então, isso foi uma modificação trazida pela lei. A segunda novidade foi a criação do novo artigo 165C, estabelecendo a punição para os condutores que, mesmo reprovados no exame toxicológico, continuarem dirigindo. Porém, antes, na legislação anterior, dizia que você só seria notificado com o exame toxicológico vencido se estivesse dirigindo os veículos das categorias que exigem o exame toxicológico, né? C, D ou E. Agora, a novidade que trouxe
é que, estando com o exame toxicológico vencido, se você for pego dirigindo qualquer veículo, você está cometendo infração de trânsito, ou seja, pode ser notificado. Deixar de fazer o exame toxicológico ou então dirigir depois de ter sido reprovado é considerado infração de natureza gravíssima, punida com multa de R$ 1.467,35 e suspensão do direito de dirigir por 3 meses. Além disso, se o condutor reincidir na infração dentro de um período de 12 meses, o valor da multa é dobrado. Conforme já havia sido previsto pela própria lei, o CONTRAN estabeleceu um prazo até 28 de dezembro desse ano para os condutores regularizarem os exames, caso estejam vencidos. A Prefeitura de Florianópolis já está planejando a festa de fim de ano na capital de Santa Catarina. Vai ter praia, vai ter show, mas não vai ter queima de fogos, não. Nada de barulho e nem de espetáculo no céu. É isso mesmo. O prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, anunciou que não vai ter queima de fogos de artifício promovida pela prefeitura da cidade na virada para o Ano Novo. Pelas redes sociais, Topázio Neto afirmou que esta foi uma, abre aspas, decisão madura e de respeito com os mais velhos, pessoas com hipersensibilidade, como autistas e segurança dos animais, fecha aspas. Mas vai ter exceção à nova regra, sim. A cascata de fogos que a prefeitura promove na ponte Hercílio Luz, cartão postal da cidade, vai continuar e sem barulho, garantiu o prefeito. E os catarinenses não ficaram muito satisfeitos com a notícia, não. Mas o prefeito rebateu os posts em redes sociais, dizendo que é preciso ter mais empatia com quem sofre com o barulho e prometeu uma programação especial na virada para 2024. Gente, isso é uma tendência, acontece em muitas capitais, cidades de médio porte também. Aqui em Curitiba isso também já acontece e foi uma demanda de famílias que têm alguém em casa com espectro autista. Por essa razão que a prefeitura mudou a legislação e aqui também é proibido esse rojão com barulho. Fazer o seguinte, está na hora de a gente fazer um intervalo comercial, mas é super rápido, mas antes, imagens para vocês de São Luís no Maranhão, que também recebe o nosso sinal aberto. Bonita imagem, bonita cidade. Começou a exposição panorâmica na Praça Nauro Machado, no centro da capital maranhense. É uma comemoração de 25 anos do reconhecimento do Centro Histórico de São Luís como Patrimônio Mundial pela Unesco. Essa exposição vai até o dia 16, tá bom? Intervalo rapidinho, a gente já volta, não sai daí não. Falei rapidinho, né, gente? 4h54, já estamos de volta aqui com mais edição dessa quinta-feira do Pauta Aberta. Eu tô dando risada aqui porque a Maria Carvalho tá falando lá de Rondonópolis, tá falando que tá calor por lá. Agora carregou, gente, agora deu certo. A Mercedes tá aqui com a gente também, mandando um boa tarde pra turma. Maria, aqui tá gostoso, aqui tá fazendo 14 graus, tem um solzinho, tá sol ainda, tô vendo daqui, ó. Tá um solzinho mais ou menos, mas a temperatura tá boa, 14 graus. Amanhã faz frio aqui no sul. Aqui em Curitiba a mínima prevista é perto ali de 4 graus, 3 graus na madrugada. Vai tá uma beleza. Vamos de notícia. As prefeituras já começaram a fiscalizar patinetes, skates, bicicletas elétricas. Essas regras foram recém-definidas e deixam claro ali qual é o lugar de um e do outro, nas calçadas e também nas ruas. Acompanhe. O Conselho Nacional de Trânsito atualizou a classificação de ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade como patinete e skate. O texto entrou em vigor no dia 1º de julho de 2023 e prevê o prazo entre 1º de novembro deste ano e 31 de dezembro de 2025 para regularização por parte dos condutores. Os condutores de bicicletas, mesmo elétricas, skates e patinetes, não necessitam de qualquer tipo de documentação. Já para conduzir veículos ciclomotores como mobiletes ou scooters, é necessária a habilitação categoria A ou autorização ACC específica para estes tipos de veículos. A nova resolução busca principalmente a diferenciação entre as categorias e também facilitar o trabalho dos órgãos de trânsito, tanto no registro quanto na fiscalização. Além disso, o documento
também traz as regras de uso para equipamentos obrigatórios, como campainhas e espelhos. A orientação do CONTRAN é que os condutores desses veículos se adequem às normas o quanto antes, principalmente para garantir a segurança nos deslocamentos. Rapaz, aí vocês vão me contando aqui no Facebook como é que tá essa situação daquelas motinhas elétricas aí, principalmente para quem mora em beira-mar. Aqui em Curitiba tem muito ciclofaixa e aí você tá caminhandinho, aí você tem que dividir espaço. Aí vem aquela história, regramento, né? O que pode e o que não pode. Ó, a Emília tá lá em Fortaleza, tá falando, tá um ventinho gostoso por aí? Ah, na beira da praia, né? Com calor é gostoso mesmo. Obrigado, Emília. E a Adriana tá falando de Trairão, no estado do Pará. Tá falando que tá muito calor por lá também. Beijão, Adriana. Feliz por poder ver a TV Evangelizar na Sky agora. Tá pensando o quê? Tamo na Sky também, Adriana. Obrigado pela participação. Vamos de notícia e informação. Vou até trocar de câmera, quer ver, ó? Ah, garoto! Escoteiros que vão representar o Paranazão no encontro mundial desse movimento aí, que vai ser lá em agosto, dia 1 até o dia 12, lá na Coreia do Sul, tiveram aqui, ó, no Palácio Iguaçu, conversando com o governador. Acompanhe. É tradição, pelo menos desde os anos 1980, que os escoteiros paranaenses que participam do Encontro Mundial dos Escoteiros peçam uma autorização ao governador antes de embarcar. O encontro acontece a cada 4 anos em diferentes países e está atualmente em sua 25ª edição. O evento deve receber 45 mil participantes dos 206 países onde o escotismo é praticado. Do Brasil, irão 1.047 representantes, dos quais 215 são paranaenses. Em todo o mundo, o movimento de escoteiros tem cerca de 53 milhões de integrantes, presentes em 206 países e territórios. O Brasil é o segundo país com o maior número de escoteiros nas Américas, atrás apenas dos Estados Unidos, e conta com aproximadamente 120 mil integrantes registrados. No Paraná, que abriga a sede nacional da União dos Escoteiros do Brasil, são cerca de 11 mil pessoas envolvidas. Esse acampamento é um investimento de aproximadamente 80 milhões de dólares e cerca de 50 mil pessoas de todo o mundo se reúnem. Apenas países que não têm escotismo, e isso dá para contar nos dedos da mão, é só Coreia do Norte, Rússia, Cuba e o resto, o movimento escoteiro repleto. Temos mais membros do que a FIFA, por exemplo, né? E ali são jovens de 14 a 17 anos. Os demais, os adultos, a gente participa apenas a nível de coordenação, apoio, infraestrutura, organização, gerenciamento e tal, mas a atividade é para os jovens de 14 a 17 anos e ali eles acampam durante 12 dias, cozinham a sua própria comida, fazem atividades aquáticas, remo, aeromodelismo, paragliding, escaladas, caminhadas e muitos eventos culturais também. Vamos longe agora, tá? Lá nos Estados Unidos. O Texas instala boias em rio para impedir a passagem de imigrantes na fronteira dos Estados Unidos com o México. O governo de lá iniciou a instalação de uma barreira feita com boias no Rio Grande, que divide os Estados Unidos e o México. As primeiras imagens do local mostram ali a colocação que ocorre por ordem do governador do estado, o político do Partido Republicano, que tem realizado críticas à política migratória do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Segundo o governador, a barreira marítima impedirá travessias ilegais e contrabando humano, além de evitar a perda de vidas devido a afogamentos também. Beleza, então, turma, deixa eu só falar uma coisa aqui, ó. A Emília tá falando assim, ô Ricardo, não tô na praia não, mas o que o vento é na cidade toda, é a bênção de Deus. Ela está falando lá de Fortaleza. Boa, boa, valeu, Emília. E também a Lucy Rodrigues, que está com a gente aqui, e a Daiane também mandando um recado aqui no Facebook para a turma do Pauta Aberta. Acabou? Não, né? Ainda não, dá tempo de mais uma, né? Por favor, gente, tá louco. Vamos agilizar então. Brasil é o terceiro país com mais animais de estimação do mundo, né? E o setor fatura, ó, bilhões e bilhões, 52. A pandemia aqueceu o mercado brasileiro de pets, né? Que é cachorro e gato, e cresceu aí praticamente 50% em faturamento nos 2 anos. Acompanhe. O mercado pet está em constante expansão, impulsionado pelo aumento do número de pessoas que consideram seus animais de estimação como membros da família. A Soraya é uma delas e vem pelo menos 2 vezes ao dia
com o Max brincar nesta praça no centro de Curitiba. Eu procuro trazer brinquedos que ele gaste energia, corra para lá e corra para cá, porque daí quando eu chego no apartamento ele come e dorme, né? Dá aquele sossego pra gente, né? Agora ele está usando ração de 15 quilos, né? Então é um gasto grande por mês, né? Então a gente compra ração, compra um brinquedinho ou outro. A gente acredita aí que nos próximos 5 anos que vai acontecer uma maior consolidação de fato de mercado, né? Mas ainda tem muito para crescer o mercado pet. Muito do animalzinho ele ser de fato, estar de fato cada vez mais próximo e mais dentro de casa, né? Com as pessoas. Com essa crescente demanda, surgem novidades e tendências que visam proporcionar uma melhor qualidade de vida para os pets e atender às necessidades dos tutores. A gente tem que estar sempre junto com essa questão tecnológica, né, para poder atender o cliente em todos os canais dos quais eles surgirem. E uma das novidades do mercado pet é essa máquina aqui que faz a plaquinha de identificação do seu pet na hora. Você aqui escolhe o modelo da plaquinha que você quer, identifica na máquina o modelo, a máquina vai solicitar que você coloque a plaquinha aqui, vai escolher quantas linhas que você quer o nome ou a logo do seu cachorro e agora você vai colocar o nome na máquina. E em menos de 2 minutinhos a placa de identificação do seu pet está pronta. E falando em novidade, a preocupação com a nutrição adequada para os animais de estimação está crescendo, impulsionando a demanda por alimentos naturais e saudáveis. Hoje em dia você encontra pipoca, bolo, comida congelada e até tiras de frango. A expansão de produtos foi tamanha que existe até cerveja para cachorro, um item especial para agradar o pet. E aí? Você tomaria uma gelada com seu dog? Tomaria, eu gosto. Acho que ela gostaria também. Por que não, né? A Júlia é pet sitter. Ela é a famosa babá de pet. Ela cuida, brinca e passeia com os animaizinhos. Dentro do mercado promissor dos pets, a pet sitter vem ganhando cada vez mais espaços. O trabalho varia do tempo que o pet fica com a cuidadora. Para a Júlia, uma profissão que está dando muito certo. Eu acho legal cuidar dos bichinhos. É claro que muita gente fala que você vai trabalhar de pet sitter porque gosta de lidar com o cachorro, mas tem que ter noção que você lida muito com pessoa também, porque sempre tem que conversar com os donos dos pets. Segundo os dados do Data Hub 2022, o Paraná está entre os 5 maiores mercados no segmento pet do Brasil. São Paulo é o que mais concentra empresas do ramo, com 33%, seguido de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná com 7,01%. Já em relação às cidades, São Paulo lidera com 9.969 lojas registradas. Na sequência, aparecem Rio de Janeiro com 5.244 lojas, Brasília com 2.344, Curitiba com 2.170 e Belo Horizonte com 2.145 lojas. E mesmo com a pandemia da Covid-19, o mercado só aumentou. De acordo com o Instituto Pet Brasil, o mercado brasileiro de produtos pet faturou mais de 40 bilhões em 2020. Em nível mundial, o Brasil ocupa o 3º lugar no ranking de maiores mercados pet do mundo, atrás só dos Estados Unidos e da China. As famílias, elas têm, se a gente olhar lá para o passado e para agora, as famílias elas têm diminuído de tamanho, né? Antigamente as pessoas tinham vários filhos, hoje a quantidade de filhos também diminuiu e as pessoas têm nos animais o seu, de fato, companheiro, né? É por isso que esses cachorrinhos estão cada vez mais mascaradinhos, né? Os lá de casa, eu tenho 2. Se eu trocar a ração, eles correm o risco de eu morrer com dinheiro com a ração, que eles não vão querer mais não. Eles sentem a diferença de uma marca para outra. Vocês acreditam nisso? Não é assim, Fabiano? Tudo mascaradinho. Quando eu era piazinho, né, que o pai, o que a gente dava para os cachorros? Era resto do almoço. E ninguém reclamava, né? Hoje não, eles mudaram, estão tudo, mas enfim, né, gente? Acabou? Acabou, gente. Puxa, que oração? Estou sem relógio aqui. Que oração?
5 e 8, gente. Então chegamos ao fim desse Pauta Aberta da quinta-feira. Tá bom? Continue aqui na programação da TV Evangelizar, notícias e informações logo mais à noite, com Evangelizar Informa. E amanhã à tarde a gente volta aqui com o Pauta Aberta, tá bom? Uma excelente quinta-feira a todos vocês. Vocês do Sul se cuidem por causa desse tal do ciclone que tá subindo. Se cuidem e até amanhã, se Deus quiser. Fui!